Olá, boa tarde. Eu hoje chamei aqui para a gente bater um papo, conversar mesmo, duas amigas muito queridas, Vanessa Pimentel e Damares. E a gente vai conversar sobre um livro, e sobre um livro do Bert chamado A Cura. Esse livro a gente vai dar início ao estudo dele no curso, né, de formação de constelação familiar. E nesses dias, né, vários atendimentos tem sido muito, né, voltado não só para a cura emocional, mas também cura física. Muitas pessoas estão chegando a mim com questões relacionadas a doenças. E eu tenho falado muito sobre esse tema, né, a cura. E hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre isso, de onde vem a cura? Vem do corpo? Vem da alma? Vem do espírito? Então a gente vai bater um papinho para trazer, levantar essas questões com essas amigas queridas. E eu vou já começar convidando elas, né? É algo informal, é realmente um bate-papo. Então vou chamá-las aí ao ar, Vanessa Pimentel e Damares, para a gente realmente só bater esse papinho. Vou apresentá-las. Vanessa, terapeuta, reikiana, terapeuta de várias técnicas holísticas, e está aí em formação comigo, né, em constelação familiar. Damares também, psicanalista, terapeuta. E eu queria que elas participassem comigo, né, dessa conversa sobre cura. E a gente vai falando um pouquinho, né, sobre esse assunto. E a gente vai agora começar o trabalho com esse livro. Então, queria que Vanessa falasse um pouquinho, né, de que técnicas que ela trabalha e como é que é o trabalho dela. Fala aí, Vanessa. Um prazer, viu, receber você aqui. Você também, Damares, um imenso prazer. Eu tenho muito carinho por vocês duas. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui hoje. Vamos lá, Vanessa, se apresente. Olá, boa tarde. Eu sou Vanessa Pimentel, sou aluna hoje de Bia e é uma honra estar aqui com vocês hoje, sou muito grata. Então, o meu caminho de cura, né, vem desse processo de olhar para o que o meu corpo está querendo dizer. E então, hoje eu vejo a cura, né, tanto a partir da visão de Bert, quanto a partir das outras terapias, como o caminho do amor. E vendo o amor como luz, né? Como clareza, eu entendo que sempre que a gente enxerga algo que está acontecendo na nossa vida, uma disfunção em uma relação familiar, uma disfunção no nosso corpo físico, é uma mensagem de que ali é necessário que a gente traga amor, traga luz, né? E que a gente investigue, observe o que essa disfunção está querendo nos falar, né? Então, eu sinto que o caminho de cura vai pelo caminho do amor sempre, né? Então, em todas as terapias que eu estudo e que eu vivencio os meus processos de cura, eu só consigo enxergar esse caminho, que é o caminho do amor, né? Que traz a clareza, que traz é, essa... que traz inclusive espaço, né? Para que venha o belo, para que venha a perfeição. E é Você, isso. Vanessa, essa mulher, né, que eu denomino de mulheres curadoras, né? Qual é essa, que técnicas que você usa, né, para esse caminho de cura, né? O que que você trabalha? Com que técnicas que você trabalha? Então, a primeira técnica que veio a mim, no meu caminho, foi o Reiki, que é uma técnica de canalização de energia, né? Que vem da fonte primordial. E o Reiki é isso, é a junção de duas energias, energia vital com energia cósmica,
energia que vem do universo, que nada mais é do que a energia de Deus, né? É luz que vem para o nosso campo. É luz que vem trazendo limpeza, que limpa nossos meridianos, que limpa os nossos corpos, todos os nossos corpos, porque não temos só um corpo físico, né? Somos vários corpos. Energia que vem limpando, né? E aí o Reiki trouxe uma abertura para outras terapias, a partir do momento que eu entendi que a cura vem dessa conexão com a fonte. Eu fui conhecendo outras terapias. Uma delas também foi o Theta Healing, que Bia também é Theta Healer, né? Que também nos conecta, né, através de uma meditação, nos leva a conectar com a Mãe Terra, que é o primeiro plano da existência, e alinhar todos os nossos chakras e acessar o sétimo plano de existência. Não sei se eu estou aprofundando muito, mas aí você Não, foi vai me muito bom. orientando. Através do Theta, em uma sessão, a gente é levado, né, a acessar os planos da existência até ir ao sétimo. E esse sétimo plano é um plano em que nós acessamos esse poder da criação, né? É o criador, a criadora, a fonte criadora. E nesse estado, nesse lugar e estado, nós conseguimos acessar o subconsciente, né? E aí é que vem o complemento do Reiki para mim, que com o Reiki eu canalizo, com o Theta a gente investiga, que aí também acaba sendo um pouco parecido com constelação familiar, porque nós criamos um diálogo com o nosso cliente, né? E conseguimos, através desse estado, acessando o subconsciente, acessar aquelas informações, aqueles padrões, aquelas memórias e registros que estão guardados em nosso subconsciente há não sei quantas gerações. Então, hoje eu acabei de ter uma informação de uma colega de Barra de Axis que ela falou: olha, Vanessa, as mudanças vêm, o trabalho terapêutico vem trabalhando questões de 5.000 anos atrás. Então, olha o quanto de cura que a gente não está tendo acesso agora, inclusive nesse momento de pandemia com essas ferramentas, né? Então, a gente está curando muita coisa, a gente está trazendo cura, inclusive através da constelação familiar, já trazendo a constelação, a gente está trazendo luz. Cura é luz, né? Olhar, a gente está conseguindo olhar, tirar a poeira e olhar para o que precisa ser olhado e limpo, né? Para que a gente siga um caminho de regeneração junto com o A planeta Terra. constelação, a gente tem essa fala, né, de olhar para o que é essencial, né? Olhar para a questão, é como se fosse um microscópio, né? Vai olhar e vai chegar no ponto. Então, a constelação tem essa mágica, né? Muito Sim. bacana a sua fala, Vanessa, muito legal, né? Saber como é que você trabalha, que níveis de consciência que você amplia, né, nesses trabalhos. É muito bacana isso. E você, Damares, como é que é para você esse caminho, né, de cura? E você tem uma formação, né, em psicanálise. Como é que é a psicanálise, você com a constelação e outras técnicas que eu sei que você trabalha? Fala aí, mais uma mulher curadora. E- Primeiro, é muito bom estar aqui com vocês duas, suas lindas, né? É importante para mim participar, Bianca, desse seu trabalho, que tem me mostrado uma nova ferramenta e uma ferramenta de muito poder para trabalhar num processo muito amplo, todo nível de cura que se necessita, todos os aspectos, né, todo movimento de cura. Então, eu sou muito grata, tenho muita gratidão. Dentro da psicanálise, a cura vem através do acesso ao inconsciente, né? A gente busca esse inconsciente, tudo aquilo que está muito oculto, muito guardado, ou pela própria dor, ou pela própria dificuldade de colocação, né? Das suas emoções na vida, a gente busca esse inconsciente e trata. E todas essas informações geralmente estão guardadas na infância. Por isso que eu acho que tem uma associação muito grande, assim, esse encontro da psicanálise com a constelação. Porque quando a gente busca esse inconsciente, a gente encontra uma criança lá, sempre.
e uma criança com muito amor, né? E esse amor ficou impedido, né? E aí, quando você começa a tratar dentro da psicanálise, você vai curando, né? Através de um processo de fala, de conscientização, de trazer do inconsciente, colocar no consciente. É muito especial. O encontro, para mim, da psicanálise, nesse momento da minha vida, com o trabalho que você desenvolve, que é a constelação, está sendo fantástico, assim, maravilhoso. E como a nossa amiga Vanessa falou, a gente, acho que nós estamos, né, num momento de necessidade de uma cura muito ampla, né, em todos os sentidos. É o planeta, o corpo. Eu acredito que as, as dores, as dificuldades, tudo aquilo que nos causa doença, vem de um processo de emoção. E eu tenho entendido, através desse curso que a gente desenvolve com você, que só o amor cura, não tem outro caminho. Você tem até a consciência de tudo aquilo que te trouxe a dor, ou aquele movimento de doença, mas se não for através do amor, é muito difícil, né? Eu me pergunto muito, eu sempre me perguntei muito, por que que em alguns processos de doença, algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de se curar e outras não? E para mim, hoje está claro que algumas pessoas conseguem atingir esse nível, entrar em contato com esse amor, e outras pessoas não conseguem, têm um pouco mais de dificuldade. Então, por isso que algumas pessoas chegam à cura, no sentido amplo da palavra, e outras não. Então, é isso. Muito feliz de estar aqui falando, e muito feliz de... A fala de vocês duas vem muito assim de encontro ao contexto desse livro, né, que a gente vai começar a trabalhar. E a gente faz essa pergunta, né, de onde vem a cura? Exatamente a fala da Damares e a fala da Vanessa, né? De onde vem a cura? Ela vem do corpo, né? Ela vem da alma, ela vem do espírito. Então, o primeiro ponto, quando a gente sente dor, né, a gente olha para o corpo, né, para a doença, a gente olha para o que e esse não é o foco, né? Quando a gente olha para a doença, claro que a gente precisa olhar para a doença, precisa olhar para o corpo, a gente precisa, óbvio, da medicina e olhar para aquela doença que já se instalou no físico, né? Claro que é necessário. A gente vai ao médico, a gente faz exames, a gente busca, né, um alívio para o corpo, né? E isso é evidente, né, que é necessário. Mas de onde vem, né? Você precisa olhar para a doença, como a Vanessa falou, como algo que chama você, né? É a sua alma te chamando. E acredito muito que a doença é um chamado para a vida, né? Tá querendo te acordar, né? Acorda, olha, né? Então, esse livro é um livro do Bert que eu acho muito bonito, A Cura. Ele faz esse questionamento, né? De onde vem a cura? Ela vem do corpo? Ela vem da alma? Ela vem do espírito? E é bacana a gente... Aí vem a fala da Damares, né? A cura, a gente precisa olhar para a nossa alma. Quando a gente olha para a nossa alma, olha para a nossa criança ferida, olha para os nossos traumas, né? Olha para as separações, né, que aconteceu ou na nossa existência ou no nosso clã, né? E a gente vê muito isso na constelação familiar. A gente está extremamente a serviço do clã. Então, a fala de vocês é muito, né, o conteúdo desse livro, exatamente isso, né? Que ele desperta, ele chama a gente, né, para falar. Então, o que é necessário, né, para você ir em busca da cura? Então, o primeiro lugar que a gente vai olhar é evidente, né, que é para a doença, é para o que dói, é para o que incomoda, é para o alívio do corpo. É o primeiro lugar que a gente vai olhar, né, para buscar esse alívio no corpo físico. E depois a gente precisa, né, desse caminho, né, de olhar para a alma, olhar, né, para o que causou aquela doença, por que nós estamos doentes, né? Sempre tem. E quando a gente faz esse caminho, a gente precisa olhar para a alma. Então, além do nosso corpo, né, a gente olhando para a nossa alma, a gente chega realmente no caminho que aquela doença percorreu. O que ela está nos chamando, né? O que está sinalizando, como a Vanessa falou, né? Ela está mostrando para você algo.
E é muito interessante numa constelação familiar, quando você coloca, né, uma pessoa que eu já participei, por exemplo, né, como sendo representante de uma constelação, eu era o câncer, né, daquela pessoa, um câncer recorrente. Ele vinha e ela fazia os tratamentos e ele retornava. E na hora que ela se colocou diante de mim, ela queria me empurrar, ela não queria olhar, ela queria expulsar do campo. E claro que esse movimento, né, faz com que você não olhe. E eu nem sabia, né, que eu era o câncer. E eu o tempo todo olhava para ela. Olha para mim, você precisa olhar para mim. Me olha, né, me veja. Eu represento a dor de alguém do seu sistema. Algo no seu sistema que não foi olhado. Então, naquele momento, né, foi uma constelação muito. Era até uma constelação do espírito, né? Eu não sabia que eu era a própria doença dela. E ela queria me excluir de qualquer forma. É o que a gente faz, né? A gente vai ao médico, a gente quer um tratamento, a gente quer a cura pelo corpo só. Mas essa cura não vem só do corpo, né? Você precisa mergulhar na sua alma e ver de onde vem isso, né? Olhar com amor, né? Como você mesmo disse, né? Então, e quando a gente olha para a nossa alma, a gente vai olhar para a infância, para o que faltou, ou para o que a gente chama nas constelações de um amor interrompido, né? De alguma forma o fluxo parou. O fluxo do amor parou. Então a gente precisa olhar muito com atenção, né? Atentas para o que realmente faltou. E a gente vai olhar para esses traumas, né? Vai olhar para as separações, para as exclusões, e aí a gente encontra, né, o caminho. É um caminho, a constelação sempre mostra para a gente um caminho de solução, um caminho de cura. Então isso é importante, né, a gente olhar. E onde começa, né, a primeira cura? É sempre, sempre na alma. É ali que começa a primeira cura. É na alma. A gente precisa olhar para a nossa alma, né? E é o que o trabalho das constelações fazem, né? É olhar para a nossa alma. E nessa constelação que eu estou relatando para vocês, era esse câncer, né? Ele ia e vinha. E era uma moça jovem. E desde os 20 anos ela vinha enfrentando, né, um câncer de uma forma recorrente. Então, ela estava claro ali na dinâmica, né? Que ela não queria olhar, ela queria, na verdade, me expulsar, né? Ela queria que eu saísse dali, eu sumisse da vida dela. E muitas vezes é um momento, né? Que a vida está te chamando, né? Para você olhar. Então, onde começa, né? O primeiro caminho, né, da cura é na alma, né? Como a Damares bem colocou. E como é que nós conseguimos, né, essa compreensão da alma? Como é que a gente chega nesse entendimento, nessa compreensão? Como é que a gente adquire essa força, essa fé para enfrentar algo muitas vezes tão difícil, né? E o caminho é o caminho do espírito. É só através de acessar o espírito, né, algo muito maior. E numa constelação, às vezes, quando a gente olha, né, para esse lugar, a gente vê algo muito mais amplo numa família. Por que uma família, várias mulheres tiveram câncer de útero, como é o caso, por exemplo, da minha família, várias mulheres tiveram problemas ginecológicos. Você precisa ampliar essa visão e olhar para o feminino dessas mulheres, olhar para o todo, olhar para um contexto maior. E esse lugar, você só consegue chegar nesse lugar através do espírito, né? Que é o amor do espírito. E sem esse caminho, né, de aflorar esse amor que vem do espírito, a gente não. Por isso que uma de vocês falaram, né? Tem pessoas que conseguem a cura, outras não, porque elas precisam acessar esse amor que vem do espírito, não é? Sim. Então, assim, e o lugar, né? E o caminho para a gente percorrer, como vocês falaram, né? Vocês já parece que leram a minha cola, né? E já falaram o livro todo. É o amor, né? É o amor, realmente é o caminho, né? Que leva a gente à cura. Muitas vezes muitas vezes eu atendo as pessoas e elas falam, né? Mas como, né? Eu vou fazer esse caminho, né? Como eu vou olhar para essa tragédia e vou
sentir amor. Aí eu digo, somente com o amor do espírito. Você precisa subir a sua frequência, o seu padrão e olhar de um outro lugar. O que o Bert chamava de metasentimentos, né? Algo mais elevado, algo de uma outra forma. Então, assim, esse é o caminho que as constelações levam a gente, né? Esse caminho de amor. Não é? Não é, Damares? Eu acho que você colocou isso, né, como um caminho e não tem outro caminho, né, que não seja olhar para tudo, né, com mais amor. Além da psicanálise, eu estudei durante muito tempo outras ferramentas. E por mais que elas funcionassem, parece que sempre existia um bloqueio, né? É o que eu volto a falar. Algumas pessoas caminhavam através dessas ferramentas de cura e conseguiam atingir o objetivo, e outras não, outras ficavam para trás. E eu sempre me questionei, por que umas pessoas conseguem, você usa as mesmas ferramentas, algumas pessoas chegam ao seu objetivo e outras não. Para mim, está muito claro hoje, Bianca, fazendo esse trabalho com você, de que se a pessoa estiver reaberta e ela estiver realmente disposta a se olhar e deixar esse amor florir dentro dela, renascer, vir para fora, ela consegue atingir aquilo que ela precisa. Se não, se ela ficar muito na razão e em cima da dor, que é o que a gente mais faz, que a gente costuma fazer, ela vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Não estou dizendo que ela não consiga, mas ela vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Essa ferramenta da constelação, ela é, assim, funcional ao extremo, assim, ela atinge exatamente, se é essa palavra que eu posso colocar, o necessário para que a pessoa se reconstrua. É fantástico. A sua fala, Damares, a gente precisa fazer uma distinção do que é esse amor. Tem um amor que adoece e tem um amor que cura. O amor que adoece são as repetições que a gente vê dos padrões. É a lealdade cega ao nosso clã. Esse é o amor que nos adoece. São as identificações, né? Como você bem falou, do inconsciente. O que nos leva a seguir, né, um destino muitas vezes triste, um destino de uma tragédia, né, que a gente vê tanto nas constelações. Então, é o amor que adoeceu, é o amor que não fluiu, é o amor que interrompeu, é o amor que separou. E muitas vezes a gente segue, né, o destino da nossa família, do nosso clã, porque a gente está no amor cego. E o que as constelações trazem é essa mudança de consciência, essa expansão da consciência. Você consegue olhar tudo de um outro lugar. Esse é o amor que cura, esse amor consciente. A gente vê muito, né, quando a gente abre um campo. Ontem eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela queria olhar para a vida profissional. E ela falava muito do medo, né? A vida profissional e o medo. Ela sentia muito medo, né, de se lançar na vida, de se lançar de uma forma. E aí, quando a gente olhou, né, para esse medo, né, eu coloquei ela no campo e o medo, ela se depara com o medo e o medo vem interpretado por um homem, né? Era uma constelação de bonecos. Aí eu falei, esse medo vem de um homem, né? Que medo é esse, né? E quando eu abri mais, eu fui olhar para aquele homem e fui olhar para aquele medo. Era o pai dela, aquele medo. Era um medo que vinha do pai. Então, inconscientemente, né? Esse amor que adoeceu fez com que ela se identificasse, né? A nossa família, a gente ama tanto, mas a gente não tem consciência desse amor, a gente não acessa. Então a gente acaba repetindo padrões, a gente vai às vezes para a dor, né? No caso dela, se identificou com o medo, que alguém do sistema tem que resgatar aquilo, né? A gente sabe disso. E ela foi resgatar esse medo. Então, no relacionamento que ela estava exatamente num padrão de medo. E aí eu disse, mas esse relacionamento traz algo para você olhar para o seu sistema, né? Ele traz a solução para o seu sistema. Então vamos olhar de onde vem o medo, vem do seu sistema. E quando a gente foi abrindo, né, ampliando essa consciência, o pai tinha visto um dos irmãos morrerem, criança, né? Então imagina o trauma desse pai que viu um irmão morrendo na frente dele, uma outra criança, né?
eram várias crianças e os dois irmãos mais jovens, o pai dela, mais novos, viu o irmão de 4 anos, morreu na frente dele. Então, isso é uma coisa que marca, né, de uma tal forma que causou um trauma, né? E esse trauma ficou registrado naquele sistema. E o medo, a gente chama isso em constelação de identificação, né? Esse é o amor que adoeceu. E ela não conseguia acessar isso, ela só falava da dor, né? Da separação, de não conseguir fluir na vida profissionalmente, de não conseguir, tinha medo de se lançar no mercado, né? De ir em busca. E eu disse para ela: você precisa muito olhar para esse pai, olhar para o masculino, olhar para o homem, né? O homem, o pai, é que leva você para o mundo. E aí foi uma constelação lindíssima, mas eu mostrei a ela: esse é o amor que adoeceu. Vamos para o amor que cura. O amor que cura é essa consciência ampla, né? E aí vem a cura vem da alma, a cura vem do espírito. Quando a gente consegue acessar, né, esse amor, como bem você colocou, é como se fosse um rio, né? E aquela represa, o que impede de fluir, aquilo flui. Então, numa constelação, né, é como se fosse 180 graus. Ela olhou para o sistema e olhou para o relacionamento e olhou para a vida profissional e tudo se encaixou, né? Então, essa busca nossa, né? De onde vem a cura? Vem da alma. Bia, Né? E quando a gente acessa, fale. eu sinto muito que é isso, assim, para a gente se colocar nesse lugar de constelado, né, ou se abrir para qualquer uma dessas terapias, se abrir para esse amor, é a gente se colocar, parar também de olhar como o bem e o mal, né? Sim. Sair um pouco da dualidade para estar aberto a tudo isso aí que você falou, né? De que a doença é algo ruim. Nossa, todo o discurso está pautado nisso, né? A gente vê agora, inclusive, estamos em um contexto de pandemia e eu vejo muito isso, assim, é como se a doença veio, estamos em um terror e assim é difícil para nós, enquanto seres humanos, olharmos para ela enquanto uma mensageira, né? Uma mensageira para cada um de nós, o que ela veio me ensinar, né? Para mim, E ela é aí uma está mensageira da Mãe Gaia, né? Da Mãe Terra, né? de Ela está Gaia, trazendo uma exato. mensagem muito forte Ela está de Gaia. trazendo a mensagem, né? E é isso, está aberto para a gente parar de olhar através da dualidade, né? Do bem e do mal, é o primeiro passo, eu acho, para a gente se abrir à constelação, ao reiki, ao Theta Healing, porque a gente precisa estar aberto a olhar com amor, né? Com o amor, ou como é que você falou, que eu não me lembro bem, o meta-amor, É que o vem meta-amor, sim. o meta-amor, Meta-sentimentos. o O Bert fala de meta-sentimento. algo mais elevado que vem do espírito. Sim. E que nós estamos cada vez mais, o planeta se eleva, né, em vibração, e nós também estamos, cada um de nós, mesmo quem não está fazendo terapia, está passando por um processo de ajuste frequencial, a gente consegue cada vez mais acessar esse amor e através das terapias, né? E está aberto a Sim. olhar para um pai que nos deu a vida, mas que ficamos ali remoendo nas lacunas, olhar para ele dentro de um campo de amor e aceitá-lo como ele é, né? E liberá-lo. Não precisa perdoá-lo, mas é liberá-lo e acolher, integrar o trauma, integrar tudo que vem, né? Até porque em constelação, né, esse perdoar, né, a gente se coloca superior. Então a gente tem que olhar, né, para isso tudo, deixar esse amor fluir e uma palavra tão pequena, mas ela é tão poderosa, né, em constelação, é o sim, né? Eu digo sim para tudo, eu digo sim para tudo como foi. Eu digo sim para você, pai, né, do jeito que você é. Essa aceitação, né, essa liberação dessa dor, esse momento em que você se curva diante da dor de alguém. Ela falou para mim até, mas eu nunca fiz, né? Eu nunca parei para pensar nisso que o meu pai passou, no trauma, isso nunca veio para mim de uma forma consciente, né?
Eu falei, mas isso é o cerne, né? É o essencial. Era a dinâmica principal que ela deveria olhar, né? E ela olhou com muita. E o curioso é que ela participou de uma live minha e ela falou a mesma coisa, né? Ela falou de um problema com o pai, uma dificuldade profissional, ou falou da dificuldade profissional do pai, e eu fiz a dinâmica ali para ela e foi a mesma na hora que eu fui fazer a constelação individual, né? Fomos para o mesmo lugar. Eu falei, ué, a gente já tinha visto isso? Ela falou, numa live no Instagram, você falou e, nossa, de novo, né, veio a mesma coisa. Eu falei, sim, isso é o essencial que você tem que olhar. Então, essa cura, né, a proposta é a gente fazer aí uns encontros aqui nessa plataforma, que eu acho bem bacana, os alunos, convidar pessoas para a gente falar sobre o processo de cura, fazer meditações, e fazer leituras do livro e discutir, né? A gente já discutiu aqui, é a introdução desse livro, né? Ele faz essa proposta, vamos olhar para a cura, a gente olha para o corpo, olha para a alma e olha para o espírito. E de onde vem a cura? Ela vem do espírito, ela vem do amor. E sensibilizar as pessoas para esse entendimento, essa compreensão. O amor, e diferenciar o amor que adoece e o amor que cura. Gente, eu adorei, viu? Falei para vocês que ia ser uma delícia conversar com vocês. Muito bom, muito bom. Dá Foi uma muito bom palavrinha, então, mesmo. final, eu digo, né, isso, eu vou encerrar aqui a minha fala falando isso, que eu queria era essa conversa, né, esse fluir mesmo, sem grandes pretensões, e a gente vai começar esse trabalho falando de cura e falando, né, desse processo aí, a cura, de onde vem a cura. E a gente vai batendo papo, vai conversando, e o que para mim é fantástico, incrível, é sempre falar para as pessoas dessas duas distinções do amor, né? Acorda, desperta, né? Essa consciência e vamos olhar para esse amor que cura, com mais consciência, né? E é isso. Queria muito agradecer vocês. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, vocês são lindas, muito lindas. Vou me Eu que despedindo. agradeço. Fale, Damares. Eu Gostou? que Foi muito agradeço. bom, né? Conversa muito, muito, muito bom mesmo. Vai ser muito importante trazer um canal como esse para as pessoas, né? Para as pessoas interagirem, para as pessoas conhecerem. É importante, né? Muito Sim, legal. muito. Gratidão mesmo. Muito obrigada, viu, Vanessa? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a Damares também, querida. Vamos E, chamar gente, é os isso, outros, só né, para esses agradecer. encontros, para a Sim. gente falar do livro e ficar um registro, né? Um registro do que a gente falou, um registro do livro. Acho que é importante Sim. as pessoas, isso chegar, né, a mais pessoas e elas terem essa percepção, essa consciência, né, do que é o amor que adoece e o amor que cura. Falar sobre isso, né? Tá bom? Um grande Sim, com beijo certeza. Um para beijo. vocês. Beijo. Gratidão.